Olá, você que me acompanha aqui no canal O Curso da História do Professor Jeová. Sejam bem-vindos àqueles que pela primeira vez têm contato com o curso e, no seu caso, inscreva-se no canal, claro, ative lá o sininho para que você seja notificado toda vez que disponibilizarmos algum vídeo sobre temas os mais variados. Muito bem, nossa proposta para hoje é um resumo aí da última semana, acontecimentos no Brasil e no mundo e quanta coisa vem acontecendo, gostaríamos de refletir sobre isso. Legal? Bom, a primeira questão que eu quero levantar com vocês aqui, que me acompanham no canal, é com relação às manifestações que nós tivemos nos Estados Unidos, os movimentos, as manifestações antirraciais por conta da morte do George Floyd, aquele negro americano que foi morto por uma intervenção militar, morto por asfixia, numa cena terrível que correu o mundo todo e que resultou em manifestações em mais de 200 cidades norte-americanas. Não se via nos Estados Unidos manifestações tão numerosas desde os acontecimentos de Los Angeles nos anos 80 e até antes, na década de 60, com a morte do pastor Martin Luther King. Essa questão negra americana ela é uma questão realmente muito sensível, muito delicada, histórica, tem muito a ver com a própria realidade do negro aqui no Brasil. Inclusive você que ainda não me acompanhou em nenhuma live, lá no meu Instagram, você tem disponível lá algumas lives, inclusive sobre essa temática, comparando ali a condição do negro no Brasil e nos Estados Unidos. Então não é uma manifestação qualquer. Eu vi algumas fake news circulando, infelizmente nós estamos vivendo essa era de fake news, e outras tentando desmerecer o movimento, levantando, por exemplo, o passado pregresso do George Floyd, de que ele ficava permanentemente preso e tal. A questão não é essa. Em nenhuma dessas manifestações ali, você estava percebendo movimentos em prol da biografia do George Floyd. Não é isso, é a simbologia. O que representa mais um negro americano morto, de forma covarde por intervenção militar, por intervenção da polícia americana? Essa é a questão. Qual é a condição do negro nos Estados Unidos? Quais são os números da violência nos Estados Unidos? Percebe? Então eis aí o ponto. Eu me lembro muito, quando eu vejo esse caso do George Floyd e numa repercussão também internacional que nós tivemos no Brasil, a morte da vereadora Marielle Franco. Quantas pessoas se ocuparam em tentar descredenciar a Marielle? Quantas pessoas se deram ao trabalho de divulgar notícias falsas, dizendo inclusive que a Marielle era amante de um criminoso que fazia parte do PCC, coisas do gênero? O ponto não é esse, o ponto é mais uma mulher negra foi assassinada no Brasil. O ponto, a questão de debate aqui, meus queridos, é o que é ser negro no Brasil, tem todo um passado histórico dessa construção, Quer dizer, a marginalização, a exclusão, a falta de oportunidade, a violência, enfim, uma série, a pouca representatividade. Nós estamos lidando com um país que em pleno ano de 2020, no caso do Brasil, você não tem 10% dos parlamentares negros. 513 deputados federais, não tem 10%, não tem 50 deles lá que são negros. E essa proporcionalidade você vê em qualquer ambiente que você frequente, seja na universidade, seja o número de médicos, seja o número de juízes, seja o número de empresários, Então é um passado histórico que insiste em permanecer. É a questão racial, é a questão de toda a exclusão que é promovida há 300, no caso do Brasil, há 400 anos. Mas voltando para os Estados Unidos, então esses movimentos ganharam as ruas, porque Floyd é só mais um nas estatísticas americanas. Claro, por estrangulamento, inclusive nos Estados Unidos, bem recentemente nós tivemos um outro caso. Nós tivemos, por exemplo, o caso daquele garoto jovem americano também, que foi confundido e foi assassinado pela polícia, se não me engano, no Texas, e os presídios americanos que contam essa história. Qual é a história que é contada nos presídios americanos? 2.300.000 presos. A maior massa carcerária do mundo está nos Estados Unidos. E você pega esse percentual de 2.300.000 e você vai ver que entre 70% e 80% são negros. Então, eis o ponto.
O ponto não é a biografia do George Floyd, o que ele era, se ele era um trabalhador, se ele não era. A questão é a violência contra o negro americano. Ou no caso da Marielle, ou no caso mais recente, do garoto lá, do João Pedro, né? Claro, ou ainda mais recente, do filho da empregada que caiu do 9º andar, né? Vocês viram isso no Recife e tal, em Pernambuco, se eu não me engano. Então veja, essa é a questão, é a condição de ser negro. Então tivemos isso, essas manifestações raciais no Brasil e no mundo. Grande parte desses movimentos ganharam outro tom, não apenas contra o racismo, mas também contra o fascismo, que é um outro fenômeno que avançou, né, eu diria, na última década no mundo todo, inclusive no Brasil, né, o movimento da extrema-direita. Inglaterra tem vivenciado isso, tanto com movimentos antirraciais. Você viu que na Inglaterra eles acabaram derrubando monumentos, estátuas de ingleses ilustres e que enriqueceram a partir do comércio de escravos, né? Quer dizer, que sempre fez parte de uma praça, mas que agora não faz o menor sentido. Nos Estados Unidos, né, também derrubaram lá o monumento agora do presidente Jefferson Davis, que foi um presidente sulista durante a Guerra de Secessão, presidente dos Confederados, presidente não eleito, né? É aquela coisa da Guerra Civil Americana. O presidente eleito foi o Abraham Lincoln, né? Então derrubaram por lá também. Então isso é a quebra desses referentes. Por isso que é relevante, por isso que é importante, simbolicamente falando, né, esses movimentos. E o movimento antifascismo, né, que é um movimento que ganhou também grandes manifestações no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né, não apenas com o grupo Antifa, mas tantas outras manifestações contrárias a ações do governo Bolsonaro, que flertam o tempo todo com o fascismo, né? Dizer que o Bolsonaro é um fascista não é exatamente correto, porque eu particularmente acredito que o Bolsonaro não tem leitura, não tem gabarito, não tem formação ideológica para entender o que é isso. Claro, é muito mais as práticas, é muito mais uma identificação das práticas. Eu vou a algumas delas, por exemplo. Essa prática que hoje está sendo, inclusive, lá fora, né, denunciado por genocídio, essas práticas de incentivar a flexibilização no momento em que a pandemia no Brasil atinge o seu ponto máximo. Essa é uma conduta genocida. Isso é crime contra a humanidade. Não por acaso o Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, está avaliando, considerando um processo que foi protocolado contra o governo Bolsonaro por crime contra a humanidade. Imagina que se o Bolsonaro for condenado pelo TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, essa é a reprovação internacional das atitudes do governo. Não apenas, ele pode ser preso saindo do Brasil, perdendo a soberania, né, que o território garante a ele. Mas a questão é essa, são atitudes que a todo tempo indicam sinais trocados para a população. Nós tivemos no Brasil e estamos tendo durante toda essa pandemia, já falei isso em várias lives, por exemplo, né? Esses embates entre uso ou não da cloroquina. O governo insiste, agora nós sabemos por quê, né? O barato do acontecimento histórico, e eu sempre digo isso, é que os esqueletos eles vão saindo dos armários, você acaba encontrando. Lá atrás ficava um pouco incógnito, né? Essa ideia, por que o governo insiste tanto no uso da cloroquina? Bom, agora nós já sabemos, o governo fez uma compra milionária, né, de cloroquina, recebeu outra quantidade grandiosa como doação dos Estados Unidos e quer por todos os meios justificar o uso de uma droga que não tem consenso internacional. Então isso é uma questão. A outra questão é essa, isolamento versus flexibilização. O Brasil bateu 40 mil mortos, é a maior pandemia, é a maior tragédia sanitária que já se abateu sobre a história da República do Brasil. Esses números superam os da gripe espanhola de um século atrás. Outro discurso que você vê o tempo todo, e a gente vem acompanhando isso, é essa coisa de colocar a economia à frente das vidas, como se as vidas importassem menos do que a economia. O governo dá uma ênfase tremenda e muitos empresários e muitos colegas de grupos de rede social dão uma ênfase tremenda ao aspecto econômico. Não é que ele não seja relevante,
Essa é uma outra questão a ser enfrentada posteriormente, inevitavelmente. As estimativas dizem que o PIB brasileiro para esse ano terá uma queda de 10% aproximadamente. Vai ser a maior queda de PIB desde a série histórica em que isso passou a ser medido, dos anos 90 para cá. Né? Então há um problema econômico. Milhões de empregos já foram perdidos, milhares de empresas já foram fechadas. E isso tem a ver com essa questão de sinais trocados. As ações do governo Bolsonaro para sanear, para remediar, para dar suporte não chegaram ainda. Empresários, pequenos, médios empresários, até alguns grandes empresários, não conseguiram acessar os recursos já destinados pelo Congresso, já destinados a mais de 40 dias. Assim como governos de estado que começam a receber agora, depois de mais de 100 dias de isolamento. Muito bem. Outras coisas que são muito preocupantes na condução da pandemia do Brasil. Estamos vivenciando a maior pandemia, né, da história da humanidade, pelo menos da história recente da humanidade, do Brasil, de toda a história do Brasil, e o governo concentrado em ações como, por exemplo, limitação da informação. Recentemente você viu aí uma tentativa do governo de maquiar os números, de liberar os dados do Ministério da Saúde apenas às 10 da noite, hipoteticamente, para não dar munição ao principal telejornal do país. Olha que coisa absurda isso, maquiar os números, omitir os números. Isso é tão criminoso quanto as ações em si, né? Claro, promover uma revisão dos números. Então o governo não está preocupado com as vidas que estão se perdendo, não está preocupado com as famílias enlutadas. Em nenhum momento o governo fez um pronunciamento à nação, em nenhum momento da pandemia para cá, você teve o governo, um horário nobre da TV, fazendo um pronunciamento à nação pelas tantas mil vidas perdidas, 20 mil, 30 mil e agora 40 mil vidas perdidas, certo? Enquanto isso, o que o governo faz? O governo hoje quer agir, por exemplo, nas universidades, claro, dando, por exemplo, através de uma medida provisória que já foi derrotada, nesse momento que eu falo para você, né, que é uma sexta-feira, 12 de junho, essa medida já caiu, ela foi devolvida, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolveu a MP do governo, que permitia ao ministro da Educação escolher de forma unilateral, né, reitores para as universidades durante a pandemia, ou seja, intromissão na universidade, atuação na chamada autonomia universitária, ignorando a chamada lista tríplice, né, que as universidades fazem para a escolha do seu reitor, ignorando o voto dos estudantes, inclusive, não apenas, né, do corpo docente, discente, mas dos estudantes de modo geral. Então o governo querendo atuar nas universidades. Você vê o ministro da Educação envolvido em fake news. O ministro do Meio Ambiente que quer aproveitar-se da pandemia para passar a boiada, né? Então coisas assim surreais têm acontecido no Brasil, né? Assim, coisas absurdas. Eu anotei algumas coisas aqui para não perder tanto o foco. Decreto armamentista. O governo autorizou a compra de munição, né, através de uma medida provisória que também foi derrotada, nesse caso, não me falha, salvo engano aqui, pelos superiores tribunais de justiça. A questão é, um último ponto aqui, antes que eu me esqueça, vi uma matéria agora há pouco que quero compartilhar com você, o governo vetando medidas, né, que impeça aos síndicos de prédios, de condomínios, que impeça os síndicos de proibir a aglomeração nos espaços coletivos dos condomínios, nos espaços de recreação. É com isso que o governo está preocupado. O governo está preocupado com os síndicos, o governo está preocupado com a autonomia universitária, o governo está preocupado com a cloroquina e são 40 mil mortes. Então, infelizmente, o país vai nessa toada. Para eu terminar, né, tem mais uma questão importante a ser levantada. Bolsonaro criou mais um ministério. Com essa agora são 23 ministérios.
Ele foi eleito, né? Lembra muito bem, não tem tanto tempo assim, ele assumiu 1 ano e meio atrás, ele foi eleito com a proposta de fazer uma redução na máquina pública, de derrubar o número de ministérios. E ele começa com 15 ministérios, né? Hoje já são 23. E os grandes beneficiados dos cargos, das secretarias e até mesmo desses ministérios são os partidos do Centrão. É o famoso toma lá da cá, que o mesmo Bolsonaro foi eleito dizendo que não faria, que não jogaria esse jogo. Afinal de contas, o Bolsonaro se dizia representar, né, o portador de uma nova política. A velha política, a quem ele sempre condenou, ficaria para trás. Nada como um dia após o outro, a gente vê isso na história o tempo todo, nada que Jânio Quadros não nenhum artifício que Jânio Quadros não tenha utilizado, ou Fernando Collor tenha utilizado, ou tantos outros utilizaram. Claro, inclusive o Lula utilizou, não é? É preciso dizer, o Lula pactuou com o Centrão completamente. Toda a base do governo Lula estava no Centrão. Então, é mais do mesmo, engana-se quem quer se deixar enganar. Para finalizar agora sim, o governo Trump. Esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos e o Trump tem a mais baixa popularidade desde que ele assumiu, até pela forma como ele lidou tanto com a pandemia quanto com os movimentos recentes, esses que eu comecei falando, esses movimentos raciais nos Estados Unidos, a quem o Trump chegou a sugerir o uso da Guarda Nacional para sufocar os movimentos, chamou os governadores de frouxo e isso não caiu muito bem para a popularidade dele, que já não era muito boa, e corre um enorme risco de que Donald Trump seja o primeiro presidente em 30 anos dos Estados Unidos a não ser reeleito. Tá legal? Fiz um resumo rápido aqui para você dos principais acontecimentos. Espero que você tenha aproveitado, né, se informado, e no nosso próximo encontro, mais um resumo da próxima semana. Espero que mais dentro da normalidade do que essa. Legal? Inscreva-se no canal, me acompanhe nas redes sociais, e semana que vem estamos de volta aqui. Um abraço, turma.